Sempre vai ter aquelas pessoas que estão mais motivadas do que a maioria para dar luz a criações um tanto quanto insanas. E curiosamente, algumas dessas bizarrices acabam vindo da franquia do Sonic, o ouriço azul inocente que acabou dando espaço para muita bizarrice nascer. Como o assunto que eu vou estar falando aqui hoje, uma boneca um pouco realista demais, que parece que tem uma pessoa dentro dela, ou melhor, um esqueleto. Porque tem um esqueleto nela. Não é a primeira vez que eu vou estar falando de bizarrices que aconteceram na fanbase de Sonic, mas hoje eu encontrei uma um tanto quanto peculiar, porque além de bizarro, é um bagulho que eu fiquei até meio fascinado. Talvez aí você não saiba, mas a franquia do Sonic se estende muito mais do que apenas jogos. Animações, quadrinhos, tem muitas e muitas outras histórias do Sonic por aí. Não só isso, como personagens que nunca apareceram nos jogos. E as personagens femininas, principalmente da franquia do Sonic, são famosas por despertar coisas em jovens mundo afora. E uma dessas que nunca acabou chegando nos jogos em si é a Sally, protagonizada em algumas animações do Sonic, mas principalmente nos quadrinhos. A Sally é uma princesa e às vezes interesse romântico do Sonic, mas ela também me faz pensar nas inconsistências dos designs dessa franquia, já que a Sally não precisa usar uma calça, mas a Rogue precisa. Bom, não sei, mas tanto faz. Porém, a Sally acabou chamando um pouco mais a atenção de um rapaz em específico, o Gradendine, como é conhecido no DeviantArt. O cara se descreve como um artesão e realmente ele tem muito talento em construir umas paradas que é até impressionante, só que elas acabam caindo pro lado um pouco bizarro também. Certo dia, em 30 de julho de 2008, ele postou essa imagem aqui com a seguinte descrição: Princesa Sally do Saturday AM. Eu gosto como a abreviação desse desenho literalmente é Satan, só que com M. Esse ainda é um trabalho em andamento, ainda precisa de uns retoques nos olhos, a boca cortada e montada, cabelo, isso é uma peruca, pescoço tá feito e a mão esquerda também. Olhando essa criação aqui é um pouquinho estranho, tá ligado? Mas até aí, ok. O que eu acho que se destaca mais é as proporções, que, malandro, o cara é muito bom pra tirar no olho uma boneca assim com proporções humanas certinhas. Mas é óbvio que essa não seria a forma final da série, já que um tempo depois, em 2009, ele posta essa imagem aqui. Essa não me desce. Essa aí não me desce. Você vai me falar que isso não parece uma pessoa vestindo uma fantasia, mas eu te garanto, não é. Ele segue descrevendo as mudanças e atualizações que ele fez na boneca com a maior naturalidade, como se ele tivesse postado uma imagem super esquisita. Porém, mesmo com a estranheza que você pode sentir a princípio, ele ainda recebia muito apoio nos comentários. E assim, mané, até eu acho bem impressionante ele fazer isso, porque não é qualquer pessoa que consegue criar uma parada assim. Você precisa de certa habilidade e o cara nitidamente tem. Com o passar do tempo, ele vai postando mais imagens mostrando a clara evolução que ela tá sofrendo, mas certo dia ele decidiu postar ela sem o enchimento e tem um esqueleto nela. Tem literalmente um esqueleto humano na boneca. Mas calma lá, mané, que é humano nas proporções, porque isso não é um esqueleto humano de verdade. Dessa vez os comentários foram bem diferentes, as pessoas estavam extremamente assustadas com o que elas estavam vendo ali, já que ele não elaborou muito bem o que era aquele esqueleto, de onde ele tirou aquilo, e se você olhar apenas pela cor, parece muito, mané, é quase igual a ossos que são preservados no formol. Então a rapaziada já começou a teorizar uns bagulho cabuloso. Junta isso com a qualidade e o realismo que esses ossos têm, pronto, mané. Todo mundo já tava pensando que ele tava roubando o osso pra colocar na boneca dele. Só que, como eu disse, não são ossos humanos, apesar que a história seria muito mais interessante se fosse, né? Não vamos mentir. Depois dessa pequena polêmica que apareceu quando ele postou essa imagem, ele decidiu responder que não, esses ossos não eram de verdade, eles eram, na verdade, esculpidos majoritariamente de madeira. O que, quando você para pra olhar, dá pra ver que realmente não são ossos de nenhum ser humano, porque tem muitos erros anatômicos. O pé, principalmente, tá cheio deles. O Gradendine então elabora mais o motivo dele ter usado um esqueleto humano como base para a boneca dele. Ele diz o seguinte: eu tentei meter uma engenharia reversa em esqueletos de imagens simplificadas e o resultado foi assustador, pior do que qualquer coisa que eu já tinha feito. Então eu tentei fazer as proporções um pouco mais realistas e ainda não estava funcionando. Depois eu tentei fazer eles um pouco longe do que seria de um ser humano
e ainda estava ruim. No final das contas, todos os atributos não humanos são superficiais. Além da cabeça, que é a maior, as orelhas em lugares diferentes, cauda e focinho, o personagem em questão é praticamente humano. Ele até que tem um bom ponto aqui, a personagem tem uma anatomia humana, então faz sentido ele colocar ossos de uma pessoa ali. Eu só acho que ele não precisaria ter caprichado tanto nos detalhes assim pra fazer o bagulho funcionar, tá ligado? Endoesqueletos de bonecos animatrônicos realmente existem, isso não é coisa de FNAF não, tá? Eles até certo ponto simulam sim a estrutura óssea de um ser humano, mas não tem os detalhes até porque não existe necessidade. Mas eu não vou julgar o humano aí porque ele tá fazendo os bagulho de casa, tá ligado? Então é óbvio que ele não ia ter acesso a materiais extremamente refinados, então ok. Depois ele responde o motivo da boneca em si ser tão realista, e ele diz o seguinte: o esqueleto é o que define a aparência, o mesmo vai pros músculos. E ó, eu vou ficar devendo nessa palavra que fudge, que eu não entendi muito bem a aplicação que ele tá querendo colocar aqui, mas tem algo a ver com alguma coisa que ele fez nos ossos e no músculo da personagem. Com o processo que eu tava usando, traçando os lados da imagem em blocos, cortando eles e finalizando, era mais fácil manter os detalhes ali. O único propósito que simplificar poderia ter seria para não fazer as pessoas gritarem e chorarem. Pessoas de mente fechada que se recusam a ouvir explicações perfeitamente racionais para manter o hype de pé. As opiniões infundadas dessas pessoas devem se manter ignoradas. Eu não esperava que meu trabalho chegaria tão perto da parada real a ponto de trazer crianças paranoicas a fim de jogar todo o hate delas em mim, o que, para ser sincero, se tornou algo mais agradável do que irritante. Os anos foram se passando e o projeto continuou em andamento, obviamente com mais fotos bizarras para acompanhar. A Sally agora estava com pelo corpo inteiro dela, inclusive o rosto, o que eu não sei se eu gostei muito não. Cabelo estava sendo costurado na cabeça dela, ela ganhou orelhas, mas ela ainda estava banguela. Porém, chegou o dia de mudar isto. O cara me faz uma mandíbula de vidro, mané, e infelizmente eu vou ter que ficar devendo o material que ele usou nos dentes, mas é algo bem realista, viu? E agora, rapaziada, é oficial, a Sally não era mais banguela. Mas aí se ficou bom, aí já é outra coisa, né? Gosto não se discute. Mesmo depois de tantos anos, já que esse projeto deve ter se iniciado antes de 2008, que foi quando ele fez a primeira postagem, a Sally ainda não está concluída. Ela ainda não tem a cauda dela e vários outros detalhezinhos. Mas desde julho de 2023, o Grandendine não fez mais nenhuma postagem no DeviantArt dele abençoando a gente com a sua criação. Infelizmente, não se tem notícias nem dele nem da Sally. Mas é uma questão de tempo, até porque ele não vai largar um projeto que ele injetou tanto tempo. Mas agora vamos lá, rapaziada. Por que ele tá fazendo essa boneca? Ele está planejando fornicar com ela? Olha, o literal único outro sequelado que eu achei falando disso foi o Wang. E no vídeo dele, ele dá a entender que sim, ele tá fazendo aquilo só pra fornicar com a boneca. Só que, na minha pesquisa, eu não consegui encontrar nada do Grandendine admitindo isso. Mas vamos lá, né? Ele provavelmente vai fornicar com a boneca sim. Se a gente levar em consideração as paradas que o cara curte no DeviantArt dele, com certeza ele vai fornicar com a boneca. Mas isso daí já é além do ponto. Independente do motivo que ele tenha criado ela, ainda existe uma boneca da Sally com um esqueleto humano moldado dentro dela. E essa, sem sombra de dúvidas, é mais uma história bizarra que nasceu da internet. Mas bom, rapaziada, espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Tá um pouquinho mais simples, eu tô ligado. É porque a minha cadelinha Buddy tava com um probleminha no estômago, a gente tá tentando resolver e aí fica um pouco complexo ali gravar no outro Kuruma maior, tem que fazer umas paradas a mais. Mas de qualquer maneira, espero que vocês tenham curtido mais um episódio da nossa série de incidentes, porque hoje eu vou ficando por aqui. Mas não sem antes deixar a mensagem final do vídeo, que é: